Muito obrigado, Sra. Presidente. Este artigo versa sobre a cessação jurídica das freguesias que são extintas por agregação. O que não há é nenhuma referência ao que acontece às freguesias que vão ser extintas por alteração territorial. Não há nenhuma norma na lei que nos diga quais são as freguesias que vão ser extintas por alteração territorial. E isso também nos anexos, em alguns dos municípios, não consta, ao contrário do que foi feito na Lei da Reorganização de Lisboa, em que há um artigo onde se elencam as freguesias que vão ser extintas com a alteração. E por razões de segurança jurídica, eu penso que essa questão devia ser resolvida. Bernardino Soares, no quinto. Senhor Deputado Bernardino Soares, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre o artigo 4º, não tenho mais nada a dizer. Sobre o artigo 5º, Senhora Presidente, no artigo 5º estabelece a questão das sedes de freguesias, mas estabelece que elas serão definidas após a próxima eleição autárquica. Ora, isto significa que vai processar-se uma eleição sem se saber onde é que é a sede da freguesia, o que é um fator muito relevante. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: no anexo há dois tipos de indicação de sede. Há concelhos onde a indicação é por rua e número, o que me parece, aliás, o mais adequado, e há concelhos onde se diz só qual é a localidade. Eu gostaria de saber qual é o critério que se vai aplicar uniformemente desta lei. E também gostaria de saber qual é a base legal para poder haver sedes rotativas, como acontece nos concelhos de Peso da Régua e Vila Nova de Gaia. Senhora Presidente, o artigo 7º tem a ver com as questões das comissões instaladoras que estão previstas só para freguesias com alteração de limites. Eu pergunto se as freguesias por agregação não vão precisar de comissão instaladora. Quem é que vai fazer o inventário dos bens, dos direitos, do pessoal, a preparação do ato eleitoral, que aliás também não está prevista para as freguesias por alteração de limites? Os membros da comissão instaladora, tal como aqui estão previstos, não têm número definido, ao contrário do que sempre aconteceu em criações de freguesias e municípios nesta Assembleia. Os membros dos órgãos, diz-se na linha B do número 3, que os membros dos órgãos que podem ser indicados membros dos órgãos da nova freguesia. Mas se a nova freguesia ainda não está criada, como é que se indicam membros dos órgãos das novas freguesias? Senhora Presidente, gostaria de saber quem é que vai preparar as eleições autárquicas nestas freguesias. Por favor. Muito obrigado, Senhora Presidente. Nós, neste artigo 8º, passamos a ter vários regimes financeiros para as freguesias. Por exemplo, as freguesias que, por azar, os municípios que, por azar, só têm 4 freguesias, não puderam candidatar-se ao bónus de 15%. Já temos um regime próprio para Lisboa. Agora passamos a ter um regime para as freguesias que se agregaram, para os municípios que agregaram freguesias por vontade própria, e um regime para as freguesias que não se agregaram por vontade própria. É um caos no regime financeiro. Senhor Deputado Bernardino Soares, faz favor. Senhora Presidente, segue-se, penso eu, no guião de votações, o município da Amadora. No município da Amadora há a criação de novas freguesias por agregação de território, portanto, por alteração de território, não uma mera agregação de freguesias. Essa alteração está vertida num anexo 2, que é o que versa sobre essas situações. Acontece, Senhora Presidente, que não se tratando de uma mera agregação de freguesias já existentes, caso em que o projeto de lei diz que se consideram os limites das freguesias de origem, tem de haver uma explicitação precisa de quais são os limites do território. Ora, o que nós temos é um mapa desenhado sem nenhuma especificação. Eu quero lembrar, Senhora Presidente, que recentemente, isso aliás deu vários problemas, como é bem sabido, em relação à reorganização administrativa de Lisboa, a lei foi aprovada não só com um mapa circunstanciado e muito pormenorizado, um mapa real e descritivo, como com a descrição por extenso dos limites de cada freguesia. Também nesta legislatura, quando se alteraram os limites territoriais entre os municípios de Faro e de Loulé, foi feita uma descrição pormenorizada com cotas referenciais de coordenadas nas zonas rurais e com as ruas, avenidas, etc., nas zonas urbanas, entre os dois municípios. Sempre assim se fez. O que acontece, Sra. Presidente, é que se a Assembleia da República aprovar uma alteração de limites territoriais com este mapa, que não é um mapa, é um desenho sobre uma folha branca, ninguém saberá
quais vão ser os reais limites destas freguesias. E a Assembleia não pode passar um cheque em branco que alguém há de preencher. Nós precisamos de saber quais são os limites reais das novas freguesias. E isso faz com um mapa circunstanciado, tal qual foi publicado com a lei que reorganizou a cidade de Lisboa, e com um descritivo, como sempre se fez, dos limites de cada freguesia, de onde começa, a norte, a poente, a nascente, para se saber exatamente o que é. É que senão, Sra. Presidente, podemos ter alguém, não sei exatamente quem, que vá depois decidir que passa mais aqui ou 100 metros mais à frente, com todas as implicações administrativas e até, digo eu, Sra. Presidente, de alteração do universo eleitoral de cada freguesia quando há eleições autárquicas no próximo ano. A Assembleia da República não pode aprovar um mapa em branco sem a concreta circunscrição do que é que vamos criar em termos de freguesias. Soares, faz favor. Sra. Presidente, voltaremos então à questão mais adiante e já agora quero prevenir que o mesmo problema se põe em relação ao município de Caldas da Rainha, Chaves, Ferreira do Zezer, Figueira da Foz, Golgã, Ilhavo, Mondinho de Basto, Odmira, Santarém e Valdecambra, para depois discutirmos quando chegarmos à altura. Já agora mais uma questão só, Sra. Presidente, ainda sobre o município da Amadora. É que este município é o primeiro que aparece aqui com a designação das sedes das freguesias, como eu julgo que até corretamente deve ser feita. Por exemplo, a nova freguesia de Águas Livres ficará sediada na Estrada Militar número 82. Mas a maioria dos municípios o que tem é só a localidade. E eu pergunto se vamos ter um critério uniforme de definição das sedes ou critérios variáveis consoante os municípios. Deputado. Sra. Presidente, sobre o município da Golgã, há um mapa distribuído no anexo 2, mas o problema aqui não é o mesmo das situações anteriores. O que acontece, tanto quanto pude apurar, é que a freguesia de Pombalinho passou do município de Santarém... Peço desculpa, Sr. Deputado Bernardino Soares. Nós ainda não chegamos aqui à freguesia da Golgã, penso eu. Ou há um problema aqui com... Sr. Presidente, no anexo 2, no projeto de lei da maioria, Golgã vem a seguir a Góis. Simplesmente não tem nenhuma agregação, por isso não viria aqui no guião de votações. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, porque é este o momento em que no anexo aparece o município da Golgã. No município da Golgã há a transferência de uma freguesia, uma nova freguesia, Pombalinho, que vem do município de Santarém e passa para o município da Golgã. Portanto, não é uma agregação, não é uma alteração da freguesia. É uma alteração de 2 municípios. E é verdade que a Lei 22 de 2012 prevê a possibilidade de essa alteração ou agregação de municípios se fazer. Mas a lei que estamos agora a votar tem de prever no articulado essa situação. Ela não vem prevista em lado nenhum. Vem no mapa a freguesia já no concelho da Golgã, mas em nenhum momento do articulado se exprime a transferência de uma freguesia do município de Santarém para o município da Golgã, o que implica a alteração da circunscrição territorial do município de Santarém e a alteração da circunscrição territorial do município da Golgã. Senhor Deputado Bernardino Soares, a questão é que nós estamos a votar as propostas de eliminação do PCP que não têm uma incidência direta sobre a questão que levanta. Faz favor. Sr. Presidente, tem toda a razão. Eu confesso que só ontem à noite é que percebi porque é que a Golgã estava aqui no mapa. De facto, não há nenhuma proposta de eliminação do PCP porque não há nenhuma agregação ou alteração de limites ou alteração de freguesias por alteração dos limites. Há transferência por completo de uma freguesia que estava no município de Santarém para a Golgã, mas tem de haver uma habilitação legal para isso, que não é apenas vir no mapa. Vamos votar agora as propostas relativas ao município de Peso da Régua. Sr. Deputado Bernardino Soares. Sr. Presidente, este município, em 2 das suas uniões, agregações propostas, tem uma especificação em relação à sede
que atribui a sede executiva a uma determinada localidade e a deliberativa a outra localidade. Eu pergunto qual é a base legal para esta solução e se os restantes municípios também tiveram a oportunidade de tomar esta opção. Relativa ao município de Pinhel, é uma alteração ao anexo 1, proposta do Sr. Deputado Bernardino Soares. Sr. Presidente, é sobre esta proposta do PSD. Sr. Presidente, esta proposta faz uma reorganização de outra forma em relação à versão inicial da União das Uniões de Freguesias, mas é bem o exemplo deste processo, porque neste Conselho vai haver freguesias com 4 tipos de designação diferente. Há, por exemplo, a freguesia do Vale do Coa, que é uma nova designação, desaparecendo as designações antigas. Uma segunda versão é a freguesia de Valbom-Bugalhau, que tem por justa posição os 2 nomes. Depois temos a mais habitual União das Freguesias, por exemplo, União das Freguesias de Atalaia e Safordão, e depois temos um quarto tipo de designação, que é uma freguesia chamada Agregação das Freguesias Sul de Pinhel. Portanto, no mesmo Conselho vamos ter 4 tipos de designação de freguesias. Sr. Deputado Bernardino Soares. Sr. Presidente, a seguir temos o município de Porto-Mós, onde temos uma nova inovação. Agora, as agregações de freguesias têm sedes mistas. Uma parte tem a morada, outra parte tem a localidade, dentro do mesmo município.